Sabe aquele ditado? Pois é, o título do livro da Anna Sui já chega com os dois pés no peito. A gente mira no amor e acerta na solidão. Parece contraditório, né? Mas a ideia aqui é justamente mergulhar nesse paradoxo e ver o que a gente descobre. E para começar, que tal essa frase da Clarice Lispector? Pensa só. Amor será dar de presente ao outro a própria solidão? Isso já bagunça todas as nossas certezas. E se o amor não for o contrário da solidão, mas sim o ato de compartilhar a nossa? É uma ideia que vira o jogo completamente. E é exatamente daí que a gente parte para o primeiro grande ponto, a de que o amor contém a solidão. Não é que eles são inimigos, ou um anula o outro. Não, eles andam de mãos dadas, estão ali, um dentro do outro. E aqui tem um pulo do gato na nossa língua, no português. A palavra contém é perfeita, porque ela tem dois significados que se encaixam como uma luva. Primeiro, o amor tem a solidão dentro dele como um ingrediente. E segundo, o amor também segura, ampara a solidão. Ele a torna suportável. É genial, né? A imagem que fica é a de uma gangorra, daquelas de parquinho mesmo. De um lado, o amor, do outro, a solidão. Um não existe sem o outro. Eles ficam nesse balanço. Quando um sobe, o outro desce. Mas fazem parte do mesmo brinquedo, do mesmo movimento da vida. Tá, mas se o amor e a solidão andam juntos, por que a gente cresce achando que vai encontrar alguém para acabar de vez com a nossa solidão? Bom, para entender essa esperança, a gente precisa voltar lá atrás, num mito bem antigo. É a famosa fábula que está lá no Banquete de Platão. A história é mais ou menos assim. Antigamente, éramos seres completos, poderosos. Aí Zeus, com medo desse poder todo, foi lá e pá, cortou a gente no meio. E desde então, cada um de nós seria uma metade em busca da sua outra metade perdida. E pronto, essa história, mesmo sendo um mito, meio que virou o roteiro da nossa vida amorosa. A gente sai por aí mirando no amor, sonhando em encontrar aquela peça que falta no quebra-cabeça, a pessoa que vai finalmente curar essa sensação de que falta alguma coisa. Só que aí vem a grande virada de chave que o livro propõe. Quando a gente encontra alguém, essa falta não vai embora. Pelo contrário, ela é duplicada. Porque agora não é só a nossa falta que a gente sente, mas a gente passa a sentir a falta do outro, a falta que existe no outro também. A conta dobra. Para a gente entender essa matemática meio maluca de 1 mais 1 resultar em uma falta dobrada, a gente precisa voltar na fita. E lá para a nossa primeiríssima história de amor, a que a gente tem com a gente mesmo. A psicanálise chama isso de narcisismo primário. Pensa num bebê. Ele é o centro do universo. Todo o amor, todo o cuidado dos pais fazem ele se sentir o máximo. Perfeito, completo. E isso é super importante, é o que constrói a base da nossa autoestima. Só que, para a gente poder viver em sociedade, essa bolha de perfeição precisa ser furada. A gente cresce e descobre, meio que a duras penas, que não somos a última bolacha do pacote. Aceitar essa queda, sabe? Aceitar que a gente tem falhas, que somos incompletos, é o que permite que a gente olhe para o lado e enxergue as outras pessoas. E olha, o Caetano Veloso resumiu isso de um jeito genial. Narciso acha feio o que não é espelho. Se a gente não supera essa fase de só querer se ver no outro, a gente fica preso. Tudo que é diferente, que não nos reflete, parece errado. É a grande armadilha. Então o ponto central é esse. O pré-requisito para o amor de verdade não é se sentir completo e sair procurando outra pessoa completa. É o contrário. É aceitar a própria falta. É essa nossa incompletude que nos abre para o mundo, que nos faz desejar o outro. Ok? Vamos avançar. E quando a paixão entra em cena? Aquele começo avassalador, sabe? As borboletas no estômago, que muitas vezes, depois de um tempo, parece que vira uma queda, uma dor, um desencontro. É fundamental separar as coisas. A paixão é quase um delírio. A gente idealiza a outra pessoa, projeta nela tudo o que a gente quer ver. O amor, por outro lado, bom, o amor nasce justamente quando essa idealização desmorona, quando a realidade bate na porta e a gente começa a lidar com a pessoa de verdade. Tem uma história ótima no livro de uma mulher que se apaixona por um cara que ela mesma descreve como um ogro, que palita os dentes na mesa. Por quê? Porque naquele detalhe que fugia totalmente do ideal, ela se surpreendeu. O amor acontece aí, nesse lugar inesperado, quando o outro quebra o nosso script. E tudo isso nos traz de volta para o começo, para a solidão. Só que agora a gente vai tentar olhar para ela de um jeito completamente diferente. Não como um problema,
mas como uma potência. A nossa cultura, no geral, trata a solidão como se fosse uma doença que precisa de cura. A coisa é tão séria que já tem até país, como o Reino Unido e o Japão, criando um Ministério da Solidão para tentar combater o que eles chamam de epidemia. Mas e se a gente virar essa lógica? E se a solidão tiver sua dignidade? Ser capaz de ficar só, na verdade, é um sinal de saúde. É o que garante que a gente tenha nosso mundo interno, privado. Essa solidão nos protege de sermos engolidos pelo outro. E o mais importante, é justamente porque somos sós que desejamos o encontro. A solidão não é um defeito do amor, ela é o ponto de partida para ele. Então, fica essa reflexão no ar. E se a solidão não for a ausência do amor, mas a condição para que ele exista de verdade? Talvez, no fim das contas, mirar no amor e acertar na solidão não seja um erro de cálculo. Talvez seja acertar no único alvo que realmente importa.